Olá, é muito bom estar novamente aqui com vocês no Leve. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. É da natureza humana e do nosso grande desejo sermos felizes e evitarmos o sofrimento, não é, Paty? É isso mesmo. Oi, Vivian. Oi, gente. Gratidão e alegria estar aqui, né? Olha, decida ser feliz e as outras decisões ficarão mais fáceis. Mas essa procura incessante, amiga, como ser feliz, o que fazer para ser feliz? Todo mundo deseja ser feliz. Pois é, esse é um desejo muito genuíno, né, do ser humano. A gente quer evitar o sofrimento e quer ser feliz. Mas o que será que é essa felicidade, né? E como a gente pode alcançar essa felicidade? Muitas pessoas acham que é, por exemplo, fazer uma viagem maravilhosa ou ir a restaurantes maravilhosos, ter um grande amor, ter boa condição financeira. Conseguir, né? um bom emprego. Conseguir um bom emprego, ir para festas maravilhosas, enfim. Tudo isso realmente nos dá momentos de prazer e a gente pode viver isso, não tem nada de errado. Mas essas coisas não são garantias de felicidade. E é fácil a gente comprovar isso. Talvez já tenha acontecido com você, Paty, não sei, comigo já aconteceu, por exemplo, de estar numa festa maravilhosa. Uma festa sensacional, tudo lindo, todo mundo bonito, comida gostosa, bebida, todo mundo dançando, música ótima. E de repente, alguma coisa, pequena que seja, sei lá, derrubaram vinho no meu vestido. Ou eu ouvi uma música que me lembrou alguma coisa ruim. E aquela festa, que era maravilhosa, de repente se transforma num inferno. Ou seja, as condições externas não necessariamente, na verdade, elas não são garantia de felicidade ou infelicidade. Tudo depende do nosso estado mental, de como a gente está internamente. E aí, eu queria ler uma frase para a gente começar, que foi uma das frases mais lindas, que me tocaram muito quando eu comecei a tentar aprender um pouquinho sobre meditação e alguns ensinamentos da filosofia budista. E essa frase, ela está no livro maravilhoso que é o Budismo Moderno, de Venerável Geshe Kelsang Gyatso. E olha só que lindo. Felicidade e sofrimento são estados mentais e, portanto, suas causas principais não se encontram fora da mente. Se desejarmos ser verdadeiramente felizes e livres do sofrimento, precisamos aprender a como controlar a nossa mente. Ou maravilhosa. Seja, né? É maravilhosa essa frase. Né? Fora da nossa mente, harmonia e alegria. Vou até substituir a gratidão pela harmonia. Harmonia e alegria. Pois é, e como é que será que a gente pode, né, tentar ter uma mente pacífica? Porque a paz externa depende do que está lá dentro da gente. Mas, como eu não sou entendedora de meditação, eu sou uma praticante iniciante, então nós resolvemos fazer um convite muito especial, né? Nós convidamos aqui hoje para participar do Leve com a gente o monge Kelsang Enden, que é um monge budista, professor do Centro de Meditação e Budismo do Centro Budista Kadampa Maitreya, aqui de Belo Horizonte. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito bom obrigado. Demais. Maravilhoso estar aqui. Que prazer recebê-lo. Obrigado. E também a professora residente do centro, né, Kadampa Maitreya, que é a Kadam Wanda. Muito bom te ter aqui, professora. Bom para mim também. Estou muito feliz pelo convite e quando eu recebi esse convite, eu aceitei imediatamente, porque eu me identifico bastante, né, apesar de ser um podcast novo, né, uma proposta muito nova, eu acho que vai ser de muito benefício e acredito que a proposta tem a ver também com a proposta do nosso guia espiritual, do Venerável Geshe Kelsang Gyatso, é que cada um seja feliz, que cada um se liberte da dor. Então eu acho que é o que a gente pode esperar encontrar aqui, né, nesse podcast leve, né, muitos conselhos direcionados para isso. Então, estou muito feliz, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Que bom. Obrigada. Pois é, acho que a gente podia começar, Sim. De repente, assim, explicando, porque muita gente tem essa dúvida, né? Como é que a meditação pode me ajudar? Né? O que é a meditação em si? As pessoas têm uma mística em relação a isso. Então, acho que a gente podia começar assim. O que é a meditação? O que é a meditação? A meditação budista, que é a que a gente conhece, né? Sim. É uma meditação onde a gente encontra na nossa mente
felicidade, paz, paz mental, né? Então a gente medita, se concentra em virtude. Virtude é causa de paz, né? Paz, a gente vai encontrar felicidade. Através da paz a gente encontra felicidade. Então a meditação, claro, tem a ver com técnica, tem a ver com postura correta, aquela coisa de ficar na postura, não necessariamente com as pernas cruzadas, mas sem uma atitude mental de tentar controlar propriamente, não tem meditação. Então meditação está ligada necessariamente com uma atitude mental de se concentrar. Ao desenvolvimento da escuta, seria isso? Eu tenho uma pergunta para o monge, sabe? Porque uma pessoa que é muito agitada, que tem um barulho constante, né? Parece que é a própria Maria Fumaça, assim. É possível para essa pessoa conseguir realizar, fazer, desenvolver essa meditação? Sim, definitivamente sim. A pessoa tem que querer, né? A gente precisa querer, né? Sem esse desejo de mudança interna, entender que essa agitação que a gente sente, ela surge primeiro de dentro, né? Então a gente tem que primeiro sentar e respirar. Então a primeira meditação que a gente aprende é a respiratória. Então o teu nome, né? Respiratória é simples, né? Até o nome já ajuda, né? A meditação respiratória é simples. Basta sentar, respirar e se concentrar no movimento do ar, né? Isso já ajuda bastante. Parece muito simples e bobo, mas isso já acalma a sua mente, né? Você já começa a escutar seu eu interior, você começa a escutar muita coisa. Professora Kadamvanda, eu lembro que uma vez você comentou assim, que a gente se concentra em coisas erradas, né, digamos assim. A nossa concentração, ela não é em objetos virtuosos. Então aí vamos explicar, sei lá, qualquer coisa que não seja positiva. A gente acaba se concentrando no problema, a gente acaba se concentrando na desilusão, enfim. E que a meditação, ela nos ajuda a ter uma concentração em algo bom, que vai trazer, que pode nos ajudar a trazer essa paz interior. É mais ou menos isso? É exatamente isso, né? Porque se a gente for pensar que a meditação, ela naturalmente, o objeto dela deve ser virtuoso. Uhum. Entende? Então, nenhuma meditação, quando você está fazendo a prática da meditação, vai te levar para um lugar de agitação, independente do método que é aplicado, se é budista ou não. Agora, a concentração, ela é desenvolvida através da meditação. Então, a meditação é um método, é uma ferramenta para você desenvolver concentração. E essa concentração, ela pode ser positiva ou negativa. A meditação não, sempre a meditação é num objeto virtuoso, positivo. O que é virtuoso, né? Como o monge disse, ao nos concentrar nesse objeto, a nossa mente fica em paz. Então, a concentração, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Mas a meditação, ela é sempre positiva. A meditação sempre é positiva. Então, você precisa da meditação para poder escolher adequadamente os objetos que a sua mente vai se concentrar para você experienciar aquilo que você deseja, que é um pouco de paz. Então, na verdade, se a gente for pensar, a nossa mente é a maior fonte de recurso natural que existe. Porque a mente cria todas as nossas experiências. E a nossa mente, ela tem o potencial, né, vasto e duradouro para experienciar felicidade, né, para experienciar estados mentais pacíficos. Mas não é desse modo que a gente pensa a nossa mente. A gente não pensa ela como uma fonte de recurso natural. A gente pensa na nossa mente, às vezes, né, monge, como algo limitado. Já vê, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. Não vai dar certo. E aí, a gente vê isso, né? Isso são palavras da minha professora, da Gay Mudita, né? Que é a diretora espiritual da Nova Tradição Kadampa no Brasil. Ela ensina muito isso, né? Ela diz que a gente se identifica com uma mente, com a mente limitada, como se a nossa mente fosse algo sólido. E a nossa mente não é assim, né? A nossa mente, ela é vazia, ela não tem forma. Então, ela pode assumir qualquer forma, né? Então, é um pouco assim, isso. Hoje nós vivemos muito aquela pressa. As pessoas têm pressa, as pessoas querem fazer muita coisa, não é mesmo? Num curto espaço de tempo. De repente, me dá aquela sensação de uma pia lotada de vasilha com um pouquinho de detergente, que não vai dar, né? E aí, quem tem a experiência da meditação diz que uma mente organizada consegue ter presença
em cada ato, em cada atitude. É isso mesmo, Monge? Perfeito, perfeito. Então isso tem a ver com a contínua lembrança, né? Que em inglês é o mindfulness, né? Que é bem conhecido hoje em dia, a meditação mindfulness. Então a gente precisa com contínua lembrança, né? Lembrar de um objeto virtuoso, que é o que a professora falou. Então se a gente não está em harmonia, né? Igual você falou no começo, com algo virtuoso, não está lembrando de algo virtuoso o tempo inteiro, o que vai acontecer? A gente vai estar lembrando de outra coisa, né? Que não necessariamente vai ser virtuoso. Né? Então tem tudo a ver com isso mesmo, a gente lembrar o tempo inteiro. De que aquele, né, que a gente pode manter a nossa mente ocupada com coisas que são realmente positivas. E o interessante que eu acho é o quanto que a nossa meditação respiratória, simples, que parece, né, que é uma coisa simples, mas e ela é simples mesmo, mas o quanto essa meditação pode nos trazer para a calma e o momento presente, né? Então, assim, o que eu sinto muito é isso, a coisa tá toda agitada, completamente. E aí a gente parar e só prestar atenção no movimento do ar, entrando e saindo pelas nossas narinas, né? Essa sensação do ar, só isso já nos traz de volta, né? E aí centro, com isso, assim, no nosso né? centro, e aí com isso a nossa mente acalma, né? Os batimentos cardíacos também, né? Mudam, Quando né? eu tô muito acelerada, eu tenho essa sensação. Eu paro, começo a respirar, eu falo assim, não, deixa eu escutar o meu ser, né? Porque a gente tem muito essa ânsia de falar. Todo mundo quer falar muito, né? Mas ouvir Ouvir é difícil. é difícil. E o tanto que a mente, assim, eu acho que isso é uma coisa bacana da gente falar, né? Que a realidade em si, ela não existe, né, na verdade. É como se não houvesse uma realidade, né? Que, na verdade, tudo depende de como a gente experiencia aquilo por meio da nossa mente. Não é isso, assim? Então, a mesma situação, se ela fosse existente, simplesmente, né, todo mundo experienciaria da mesma forma. Mas não, isso não é verdade. Cada um vive uma determinada situação de um jeito. Exatamente. Né? Tem pessoas que fazem, duas pessoas viajando juntas, uma fala, nossa, o hotel era maravilhoso, a outra fala, nossa, credo, aquela comida era péssima. Não gostei. Não gostei. A mesma comida. É a mesma comida, é o mesmo lugar, mas cada um vê aquilo de uma forma, né? Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa percepção da vida, né? Que na verdade está tudo dentro da gente, não existe nada realmente ruim ou bom, quer dizer, com as devidas proporções, claro, mas que depende da nossa forma, de como a nossa mente se porta diante daquela situação. Sim, faz sentido o que você está dizendo, Vivian, porque outro dia eu estava realmente ouvindo um professor da nossa tradição e ele está dando um curso maravilhoso. Ele é um professor de Nova York, o Cadam Morten. E ele estava falando, o nome do curso é lindo, é a Maravilha da Mente, né? Que a gente não pensa na nossa mente como uma maravilha, né? A gente às vezes amaldiçoa a nossa mente, né? Culpando a mente por tudo, né? E ele diz exatamente isso, né? A gente precisa primeiro perceber como que as nossas experiências estão sendo criadas pela nossa mente. Então, ele diz que quanto a nós não compreendermos, né, que os vários níveis de experiências, né, que a gente está surgindo, né, depende do que está acontecendo com a gente, né? Todas as experiências que estão acontecendo com a gente, elas estão surgindo da nossa própria mente. A gente não percebe isso. Por que a nossa mente está tão agitada? Por que a gente não consegue? Por que a gente tem as experiências que tem? E eu acho que esse programa de vocês vai abordar muito isso, qualidade de vida, né? E a gente nunca para pensar que enquanto a gente não compreender, né, que a nossa mente está criando todas as experiências que a gente tem. Então, se a mente que está criando, eu posso mudar as minhas experiências. Elas não existem independentes lá fora, como boas ou ruins, né? A minha mente é que cria, é o modo como a minha mente pensa as coisas que me faz sofrer, e não as coisas em si. Né? Igual essa pandemia que acabou, né? Essa situação incomum que nós vivemos, né? Não é em si a pandemia que nos faz sofrer, mas o modo como eu pensei,
a pandemia é que talvez tenha criado todos os meus problemas e complicações. Para muitas pessoas, a pandemia foi maravilhosa. Sim, exatamente. Sim. E outro ponto que ele aborda é que enquanto a gente também não compreender, né, o que de fato move a nossa vida, né? O que move a nossa vida? Né? Qual que é o centro que faz com que a nossa vida funcione? Né? Ou seja, ele está se referindo ao nosso contínuo mental, né? Que nunca teve um início, nunca vai ter um fim. E o outro ponto é entender que o karma, né? Que as ações e seus efeitos. Então, sempre as nossas ações, igual a Patrícia, né? A gente vê, ela tem uma atitude, não que a Vivian não tenha, mas uma atitude sempre muito positiva com relação à vida. Isso é muito importante, porque se a nossa mente está positiva, a gente aciona na nossa mente a nossa boa sorte. Se a nossa mente está negativa... Manter esse pensamento positivo e iluminado. Tá aí uma forma que as pessoas buscam, né? Tem gente que fala assim, eu tenho meu filho que fala, mãe, não tem esse trem de estar sempre alegre, não existe isso. Isso é gratidão e hipocrisia, por exemplo. Tem razão. Então, mas assim, como manter isso? Porque a professora falou de motivação. Nem sempre estamos motivados. Muitas vezes precisamos de disciplina. Mas como a meditação? Eu quero incorporar a meditação no meu dia a dia para oxigenar o meu pensamento, para eu ter fluidez das minhas relações, dos meus pensamentos. Ou então a gente tem motivações erradas. Erradas. Às vezes, né? Motivações distorcidas. Isso. A gente coloca o foco de forma distorcida. O que me motiva é isso, mas está distorcida. Minha mente está distorcida. Como você manter motivado diante, por exemplo, do sofrimento? Aceitando? Como trabalhar essa aceitação? Eu acho que começa bem do começo, né? A gente tem que entender o que a gente quer. Eu quero sair do sofrimento, eu não aguento mais. Isso é maravilhoso. Isso mostra que você tem uma atitude de melhora, né? Então aí você precisa agora de um método. Então agora nós estamos apresentando um método, né? Isso é um método, é uma forma de cuidar de você mesmo, né? E aí com esse método você tem que aplicar ele, né? Então aplicar o método quer dizer constância, familiaridade, de novo e de novo e de novo. Então é buscar a felicidade numa nova fonte. Então tem a ver com felicidade, mas tem a ver com uma busca e uma constância nessa busca, né? Não desistir, né? Tentar. Exemplo, nós falamos de meditação. Uma meditação é o quê? Constância. É você fazer todo dia, É uma não é? prática. É uma prática, não é assim, eu meditei, agora estou em paz. Não é claro que não, é difícil. E não meditei 10 minutinhos, Não. 1 hora, que seja, agora pronto. Não, eu meditei, falo assim, Agora não precisa mais nada, olha, eu falo assim, já tá acabando. São 2 minutinhos. Vai dar uma olhadinha assim. Mas é verdade. Mas mesmo às vezes a gente tá, né, diante, sei lá, você vai numa palestra com um professor maravilhoso, né? E aí, de repente, você tá aqui. E você fala, não, é legal, o que está aqui é bacana, nossa, o professor é muito capacitado, mas igual a Paty falou, você está assim, que horas que vai acabar? Que horas que vai acabar? Né? Porque, sim, a gente tem esses momentos na nossa mente, né? Ou então começa, professor, e fala assim, nossa, eu tenho aquela roupa para estender, eu tenho aquela comida para fazer. Para quem está nos assistindo, qual que é a dica para conseguir dar continuidade? Isso eu ouvi na primeira aula com a professora Amanda, uma das coisas que... Olha, a primeira coisa é a gente entender que meditação é um termo muito amplo. A gente tem a nossa própria definição, não é? Do que é meditação. E isso, às vezes, é um obstáculo. Porque a gente tem uma ideia do que é meditação e fala que não é pra gente. Mas é uma meditação que você pensa que é assim. Ou você aprendeu algum método, né? E esse método, para você não respondeu. Exato. Né? Você nunca pode falar assim, não funciona para mim, né? Uma vez a nossa diretora espiritual também contou isso. Ela foi no terapeuta e ela é uma monja também, assim como o que é o Sangue Nem. E ele falou assim, ele falou, o que você faz? Porque ela estava com a roupa normal, né? Que eles usam roupa normal. Eu já tô imitando monja aí, ó. Eu já tô imitando para ver se eu pego de monja. Começa pela cor. Então, ela falou assim, eu sou uma monja budista e uma professora. Aí ele olhou assim para ela e falou assim, eu já fui em várias religiões e eu não concordei com nenhuma. Nossa. E ela olhou para ele e disse assim, eu vou te dar um conselho. Não pensa assim. Não fala isso. Diga que você não teve todas as respostas.
É. mas não diga que você não concorda. Uhum. Você tem a liberdade. Mas às vezes não é isso. Às vezes a gente só não teve a resposta que a gente quis, né? Eu achei isso tão bonito, isso é muito Sim. útil. E a gente né? já de cara Já fala, afasta. não, afasta. Então, né? meditar é algo tão amplo no budismo Kadampa, não é, monge? Sim. E uma Por coisa que exemplo, eu essa conversa que a gente está tendo aqui é uma meditação É uma analítica. elevação, né? É uma meditação. Que bacana. A gente está contemplando, a gente está procurando, né, vendo as qualidades, quais são os obstáculos. Isso já é uma meditação. E como eu falei no último curso, né, meditar é o tempo inteiro. Uhum. Isso nos motiva. É você pensar que meditar é manter a sua mente positiva, virtuosa. Uhum. Tá? Não é fingir que as coisas não estão acontecendo, né? Mas é manter uma atitude positiva, não é negar o fato, mas é tentar manter sua mente positiva frente a qualquer situação da vida. Então, quando você está cozinhando, lavando louça, fazendo as coisas, você tenta. Surge um estado mental negativo, você fala, peraí, isso tem a ver com paz mental? Não. Isso vai destruir minha paz interior? Vai. Então não vale a pena. E você diz, não. Não é igual você fala pro seu cachorro que está pulando, querendo sair, você fala, agora não. Agora, você tem que aprender limites. a dizer isso. E para isso você precisa aprender a observar a própria mente. E é interessante porque, assim, né, muitas pessoas têm essa dúvida, assim, mas como assim? Meu pensamento é tão agitado, eu tô aqui pensando na louça, na pizza que eu quero. E aí, uma dica, né, que a gente sempre recebe é essa de não seguir o pensamento. Né? Então, você está tentando fazer a meditação, você está ali buscando se conectar com a sua respiração, né? Mas, de repente, a sua mente desviou. Uhum. E aí você gentilmente traz a mente de volta. Fala assim, volta aqui, agora não é hora de pensar na louça, agora é hora de pensar na meditação. Agora eu vou pensar na minha respiração, que seja, né, só a respiração. Então, traz ela novamente. Ela vai sair de novo? Traz ela de novo, gentilmente, com carinho. Convide-a. Convide-a para voltar para você. Não, olha, agora nós vamos simplesmente nos conectarmos com a minha respiração. E esse processo, né, ele vai aos poucos se tornando um hábito, né? Tudo é exercício nessa vida. Se a gente vai para academia e faz musculação, a gente tem que treinar a mente. É um treino, né? É um exercício que exige esforço. Então, isso eu acho que é uma coisa importante, porque senão as pessoas se impõem, assim, não, eu não posso meditar, é não pensar em nada. Não existe. Não é isso. Não existe, né? Não pensar em nada. Não. A gente sempre está pensando em alguma coisa, mas do que é que eu estou pensando? Ou então, no que é que eu estou concentrado, né? Eu acho que talvez seja essa a palavra. Então, se eu desconcentrei, eu volto. E nesse movimento gentil, a gente vai conseguindo aumentar esse tempo, né? E isso é uma coisa importante. Outra coisa, a gente tá falando muito aqui sobre objetos virtuosos, não virtuosos, né? Eu acho que é legal a gente até exemplificar mesmo, né? Sim. Porque, por exemplo, muitas vezes, o que a gente faz, né? A gente segue, por exemplo, um pensamento de raiva. A gente segue a raiva e alimenta a raiva, né? A raiva surge e a gente segue aquele sentimento. Isso é uma forma de concentrar. Como uma meditação negativa, do ponto de vista. O rancor, né? Muitas vezes. Ou o apego. Ou o apego, exatamente. A raiva, a inveja, os ciúmes, né? Todas essas mentes são mentes esses que a gente tem. Né? Não são sentimentos, nós temos. Isso é normal, é do ser humano. A gente não deve negar isso. Agora eu estou tentando a meditação, então eu devo negar tudo. Não, a gente sente, é normal. Surge de nós. Mas quando estamos treinando, a gente está tentando focar em um objeto, que é virtuoso. Uhum. Por exemplo, compaixão, amor. Empatia. Né? Empatia, exatamente. Né? Apreço pelos outros. Né? Então tem todos esses elementos que, claro, na nossa tradição budista tem inúmeros exemplos que nos ajudam a concentrar mais e mais, que nos norteiam para esse objeto. Aí, gostei, é isso mesmo. Aí você chega a uma conclusão. Na conclusão, você medita. Por exemplo, todos os seres vivos são preciosos, porque todos demonstraram bondade comigo no passado. Né? Então você pode pensar nisso. Aí você escolhe, sei lá, um pouco de algumas pessoas, um grupo de pessoas, e se concentra nisso, e fica nisso. Isso vai trazer um tipo de paz diferente, até mais profunda do que a respiração, né? Então aí você fica naquele objeto, Isso vai transformar a sua mente. Depois, em outra sessão, você faz de novo.
No outro dia você faz de novo. O que vai acontecer? Em algum momento da sua vida, você vai ter, com certeza, desafios. E esses desafios vão fazer você lembrar daquilo que você já meditou. Então, essa meditação vai mudar a sua vida, sua resposta contra os desafios. Você vai estar mais resistente, mais forte, né? Isso. A sua mente vai estar mais preparada para enfrentar aquela situação. Eu acho que é no budismo moderno que tem os objetos de meditação, Sim, né? Os sim. objetos que a gente pode meditar. Isso é interessante também, que aí é esse outro ponto, né? A gente começa com uma meditação respiratória, que é essa que nos traz, mas aí a gente pode ir evoluindo dentro, né, da meditação. A respiratória sempre é feita, né? Acho que a gente sempre faz, né? Para iniciar. Sim. Mas uma preparação. para uma preparação. Mas aí a gente pode começar a realmente trazer esses elementos virtuosos para a nossa vida, né? Então, meditar na bondade, Na bondade. isso pega aquele sentimento, fica nele. Isso é uma meditação, né? Por exemplo, você está falando assim, eu estou pensando na pessoa que está nos assistindo, no nosso seguidor, a dona de casa que está lá, está sofrendo com o marido, que ela julga aquele marido, que aquele marido é problemático, que ela não consegue sair daquele relacionamento. Como que ela pode trazer a meditação para a vida dela e melhorar esse relacionamento, professora? Então, quando nós temos conflitos, né? A gente gosta de uma pessoa, mas a gente percebe que essa pessoa tem algumas, né? Eles têm alguns defeitos, né? Por exemplo, né? Uma pessoa é muito agressiva, ou a pessoa ela é, mesmo dentro de um relacionamento, né? Ciumenta, né? O ciúme e a inveja são muito próximos, né? Porque os ciúmes, você tem ciúmes de quê? Da felicidade do outro. Do outro. Né? O outro tá vendo uma coisa bonita naquela direção lá, mas para você ser feliz, ele tem que olhar para você, não para lá. Então, na verdade, é um ciúme, que ele tá vendo algo que tá agradando ele, né? Então, nesse caso, né, da pessoa que tá passando por essa situação, eu penso que o conselho, né, mais prático para isso é que primeiro ela entenda que ela precisa proteger ela e essa pessoa ao mesmo tempo, sabe? Então, às vezes, se você diz que gosta realmente dessa pessoa, você precisa, naquele momento, evitar que ela faça qualquer ação que possa gerar algo mesmo, mais gerar. grave. Porque às vezes a gente diz assim, uma pessoa, porque às vezes não dá, sabe? Realmente, por amor, você tem que se afastar de uma pessoa. Nem sempre o amor o amor é o desejo que o outro seja feliz. Então, se a pessoa está se comportando de modo inadequado, por exemplo, você pode chegar para ela e você pode pensar, essa pessoa, o que ela está fazendo está errado. Não tem nenhum problema você pensar assim, porque é verdade. Sim. O que ela está fazendo vai causar muitos problemas e sofrimentos para ela no futuro. Então, ela pode um pouco pensar no amor que ela sente por essa pessoa e ver, não nela em si, mas pensar, bom, essa pessoa é meu filho, é meu marido, é meu irmão, é meu pai, e nesse exato momento ele está prestes a fazer uma coisa que ele está fazendo tá errado, sei lá, ele está traindo, ele está fazendo algo, né? entende? Falando coisas Então, nesse agressivas. momento, né, você pode simplesmente fazer essa meditação mesmo, de apreciar essa pessoa, mas ao mesmo tempo, isso aqui é a mente de amor, né? É o desejo que o outro seja feliz. Então, você pode chegar para essa pessoa e, ao invés de falar, você está fazendo eu sofrer e não sei o que, dizer assim, olha, o que você precisa para ser feliz? Perfeito. Me interessa. O que você precisa para ser feliz? Eu acho que é uma me frase interessa. maravilhosa. A sua felicidade me interessa. Então, o que é que você quer? E até a forma da gente se comunicar passa a ser diferente, né? Não tem Quando eu. você Entende que não tem eu? O que você precisa? Está interessado no outro. Acabou o seu problema. Acabou, você está o outro. E até essa forma, né, de realmente assim, compreender que aquilo pertence ao outro e aquilo não me destrói, né? Não tenho a capacidade de realmente me destruir, desde que eu tenha uma conexão profunda com essa compreensão, né? Com esse Você está criando esse ambiente interior mesmo, né? De Isso. felicidade. É uma coisa íntima.
né? O que é do Meditação. outro é do outro, né? O amor é melhor. Por que às vezes surgem conflitos nas relações, né? A gente fala, o outro piorou. Né? Ele era meu amigo e no início ele era assim. E agora ele se transformou nisso. Mas se a gente for pensar bem, é o nosso amor por essa pessoa que vai diminuindo. Diminuiu, né? Porque E a às gente não vezes- percebe isso. Não percebe. Entendeu? Aí fica intolerável, né? Pensa no início de todo relacionamento. Que seja... É uma maravilha. Tem a E paixão, às vezes as pessoas né? estão nos cutucando e falam assim, você não acha que ele é meio grosseiro com você? Que nada. É porque ele é assim. Não. Mas você não acha que... Não, você A tá com gente olha inveja com de os mim. olhos Não, generosos. você tá com inveja do meu relacionamento, por isso você tá falando isso. Então, por quê? Porque a sua mente de apreciar essa pessoa tá muito alta, entendeu? O seu apreço por essa pessoa tá muito alto. Vamos dizer isso, você ama essa pessoa. Igual uma mãe, né? Uma mãe, por exemplo. Tem muitas mães de pessoas aí que estão presas, que cometeram ações extremamente, né, graves, mas elas continuam dizendo, meu filho é uma pessoa boa, entendeu? E você tem que entender o contexto que ela está falando isso, porque ela está falando através da mente de amor. Mas aí, às Entende? vezes, a gente confunde com essa mente de apreço, né? De exagerado. A Isso gente não eleva. Exatamente. Isso não impede de você dizer, você está errado. Sim. Não é? Não impede. A mente de amor não impede você de fazer o que é certo dentro de uma situação que precisa ser resolvida. Mas se você não, se o seu amor está em alto, está mais elevado, né? E o seu apego por essa pessoa está menor, você consegue tomar uma atitude que protege tanto a você quanto essa pessoa. Né? Porque é muito comum as pessoas sentirem, elas estarem dentro de uma relação que tem um risco, mas elas ficam ali por apego. Por apego, exatamente. E Porque não aí- apreço, né? Até que vira uma situação terrível, onde é uma situação irreversível, né? Então, talvez por amor, você deve afastar essa pessoa. Dizer, Sim. eu amo essa pessoa, mas eu sou um objeto para ela de raiva, de ciúmes, de muita coisa. Então, nesse momento, A solução talvez, afastar, por né? amor, você faz isso. Né? E às vezes o apego não te permite. O apego, ele te faz ficar ali, né? Uma vez um monge, ele esteve no hospital, um professor da nossa tradição, e a mulher uma senhora estava com câncer terminal, e aí ele falou, ele conversando com ela falou assim, o que a senhora acha que ocasionou essa doença, né? Porque ela falou que alguém era culpado pela doença dela. Ela disse, é meu marido. Ele nunca prestou. Ele nunca, desde que a gente casou, ele infernizou minha vida. Ele nunca me ajudou. Ele sempre me pôs para baixo. Ele sempre me traiu. E o monge disse, mas por que você casou com ele? Porque ela disse, desde o início. E sabe o que ela disse? Ele jogava basquete. E ele tinha um par de pernas. Né? E às vezes a gente Era um apego pelas não pernas. Então, disso resulta uma contemplação muito interessante do que é felicidade. Né? Porque a Genmudita, ela explica muito bem isso. Ela diz assim, ela fala assim, o que é a felicidade? Às vezes a gente analisa uma imagem daquilo. É uma análise muito rasa, superficial do que é felicidade. Então, um exemplo, né? Você vê uma pessoa no mar azul, num barco branco, e as pessoas estão lá bebendo e conversando, e você está lá na areia, de terno, gravata, trabalhando, vendo as pessoas lá, e você fala, aquilo é felicidade, eu quero aquilo. Né? Ou uma transformação, alguma coisa estética que alguém faz, a gente tende a ver isso como felicidade. E a gente não faz a pergunta principal. De ver esses casamentos lindos, né? Que a noiva entra dançando. E você fala, poxa, eu quero isso, né? E você já sofre porque você não tem isso. E aí, o que acontece nessa hora? Ela diz, o que é a sabedoria? A sabedoria você pergunta. Você vai além da análise superficial da imagem que está aparecendo de felicidade e pensa assim, pode dar errado? Ou então ficam aqueles convidados todos falando, olha, daqui um ano você vai ver. Você vai ver, a água tá fria, né? Assim, gente, eu acho um absurdo, coitados noivos. Não é? Né? Mas pode dar errado? Sim, né? Você sabe quais são as coisas que pode dar errado? Eu não sei. Eu sei que pode dar errado. A chance de dar errado existe. E se der errado, você vai ficar feliz? Não, você não vai ficar feliz. No entanto, você
pode viver isso tudo, mas não acreditando, sabe, Que Patrícia, aquilo que aquilo é felicidade verdadeira. Por quê? Porque pode dar errado. Basta a gente pensar isso, né? Se pode dar errado, Não é se pode é. acabar, se pode... Então não é Se felicidade. tem Eu preciso sim. ainda buscar o que é a Né? felicidade verdadeira. A gente está Que, focando a é. nossa felicidade em coisas que estão E acabando superficialmente parece que é Acabando. felicidade, mas Sim. se você fizer essas perguntas, né? Pode dar errado? Pode. Né? Quais são as chances de dar errado? O que pode dar errado? Eu não sei. Né? Exatamente o que pode dar errado, tenho a mínima ideia. No entanto, se der errado, eu vou ficar feliz? Não. Então, isso não é verdadeira causa de felicidade. Isso impede você desenvolver apego. Sim, aí É o você já está desapego. trabalhando para não desenvolver apego às coisas. Claro, você vai desfrutar Porque de tudo. você vai desfrutar de tudo, mas Tudo, sem vai apego. casar, E aí, faz a festa sim. linda. O que E aí, tem? se aquilo é retirado de você, não te gera sofrimento. A gente entender um pouquinho das nossas, como a gente, né, como fala, as delusões, Sim. é muito importante, né? Uma É forma super da gente importante. poder evitar Hum. esse tipo de sofrimento, os vários tipos de sofrimento. É porque esse treino nosso, ele está relacionado com buscar a felicidade de uma nova fonte. Que fonte? Fonte interior. A nossa própria mente. A maravilha da mente, como a professora citou. Né? Então, quando a gente fizer esse movimento interior, em vez de ficar fora, é o relacionamento, é a comida, não sei o quê, ficar dentro tentando, é só tentar. É lógico que é difícil, é lógico que não tem nada a ver com o dia a dia, é lógico que as pessoas que a gente conhece não estão fazendo isso, mas a gente pode fazer um esforço, e esse esforço vai fazer com que a gente encontre alguma paz, mas essa pequena paz que a gente gera na meditação, ela é um indício de que ela pode crescer. E ela pode crescer, e ela pode crescer, e ela pode virar um ser muito, muito pacífico. Né? Mas como que isso é possível? Se você fizer um movimento. É porque é uma pegadinha. A gente É uma fala pegadinha. essas coisas, é muito bonito, é muito legal, vou fazer. Mas você tem que fazer o movimento, o movimento do treino, observar a mente. Observar a mente. E o que o monge está falando, o inferno definitivamente não é o outro, né? Não. É aqui dentro. É dentro. Então, assim, mas eu tô aqui o tempo todo, se o senhor tá falando, eu tô escutando aqui, gente, porque eu recebi, eu e a Vivian, um livro maravilhoso, né? Como solucionar os nossos problemas humanos. Já tô querendo devorar esse livro. E ele é muito bacana, porque ele resume muito do caminho budista mesmo, e é interessante a gente dizer isso. Meditação não é só para budistas, né? Não, Sim. isso a tradição Kadampa, isso que é muito legal também, porque é para trazer para os dias de hoje, de uma forma um budismo moderno. E que você não precisa ser budista, você pode ser de qualquer religião e aplicar isso na sua vida como um método de treino que possa te trazer paz. E é gostoso, é bom. Mas eu quero um spoiler, No caso, gente. ó. a aprender a meditar, né, tem um método. Então, Sim. assim, o importante é saber que qualquer pessoa pode meditar, tá, gente? Para quem está ouvindo a gente, qualquer pessoa pode meditar, independente da idade, do sexo, independente da religião que ela tem, ou se ela não é religiosa, qualquer pessoa pode meditar. Eu sempre falo, né? Qualquer pessoa pode fazer café. Aprender a fazer café. Eu sempre lembro de uma pessoa, um casal que relatou que um dia eles acordaram às 7 da manhã, a pessoa que ajudava eles não foi, que era no fim de semana, e eles sentiram um cheiro de café vindo da cozinha. Eu falei, gente, mas como assim? Porque eles só tinham um filho de 7 anos. E ele falou, como assim? Você fez café? Não, você fez não. Quando eles levantaram, o filho de 7 anos estava fazendo café. E já tinha acabado de fazer o café. Ela falou, filho, mas como é que você sabe fazer café? Ele falou assim, uai, eu vi você fazendo o café. Aprendi, né? Então, a meditação também é isso, ela tem um método. Então, não fica apavorado, você vai ser guiado, né? Porque as meditações ensinadas nesses livros e nas aulas são todas meditações guiadas e em grupo, né? Coletivamente. É muito gostoso, porque você também começa a encontrar um grupo de pessoas que também estão nessa vibe o grupo sua, nos né? ajuda. De treinar a mente, né? Porque é muito complicado. Às vezes você tem amigos, você está querendo ir numa direção, mas a maioria dos seus amigos ou familiares, né? Fala ao contrário, estou com raiva.
Vai lá, denuncia. É. Roda a baiana. Roda a Estimula, baiana. né? Você não rodou Estimula. baiana. Você é um legume, não fez nada. A pessoa, você não fez nada. É. Então, muitas vezes, elas falam isso não é por mal. Sim, né? Em tempos Mas conturbados, né? A conturbados, isso é saúde terrível. mental, a paz mental é nosso maior tesouro, né, monge? Exatamente. É tudo que a gente precisa. Se a gente não colocar energia em buscar felicidade onde tem felicidade, você vai ficar onde não tem e vai ficar sofrendo o resto da vida. O único lugar que existe felicidade é dentro da sua própria mente, né? Quando você se sente feliz do lado do seu marido, do lado da sua esposa, ou numa refeição gostosa, ou quando você, sei lá, toma um banho gostoso, todos esses sentimentos acontecem aonde? Na sua mente. Não é aquele chuveiro caro que você comprou, não é? Não é nada disso, é dentro de você mesmo, porque você fez alguma coisa boa no passado e agora você está experienciando um resultado. É o karma que surgiu de novo, né? Então a gente está criando condições karma o tempo inteiro, e a gente deve criar karma positivo, porque a gente quer ser feliz, então a gente precisa fazer alguma coisa, né, para isso. Então é o nosso treino, Ai, que delícia, Que lindo. gente. Eu já tô aqui com a mente Lindo. serena já. Você sabe o que a gente precisa pensar? É assim, né? Em geral, quando as coisas vão bem, a gente se sente bem. Quando as coisas pioram, a gente se sente mal. Então, a nossa mente parece mais um balão de ar ao vento, né? É. Então, as coisas estão boas, eu concordo. Aí eu fico bem, não tem nenhuma Tá tensão. tudo bem. Tá tudo bem. Mas aí acontece uma coisa e eu não concordo. Então, eu já crio uma tensão, Uhum. né? E, na verdade, o que isso acontece são os fatos da vida. Sim. Sabe, o carro quebra, o celular É. estraga, a pessoa que te ajuda não vem, ser demitido, até mesmo sua casa pegar fogo. Qualquer coisa pode acontecer com a gente. São as situações Desde da a hora vida. que você acorda até a hora que você vai dormir, É. né? Então, desde você chutar com o dedão do pé uma pedra, né? Ai. Até a sua casa pegar fogo, né? Agora, é verdade, a gente Sim. vê notícias disso o tempo É. todo, né? Há pouco tempo, a casa em Belo Horizonte pegou Sim, fogo. isso. A pessoa chegou do trabalho, a casa dele estava... O avião que cai na sua casa, quantas notícias nós temos assim? A Sim. pessoa tá É. em casa, tá É. bem. São Por isso, situações. Então, a meditação, ela nos cria um espaço mental. Um espaço mental para você poder ter essa habilidade de separar o que são problemas exteriores de problemas interiores. O problema exterior da casa não é meu problema. A casa de pegado fogo, ela pegou fogo. É. Eu continuo, né, sorte minha, não Sim. peguei fogo, boa fortuna minha. Mas é uma forma, Né? realmente é uma forma de você agora, observar a situação agora externa. eu posso controlar Hum. minha mente. Eu não posso controlar o fogo na casa. É. Já pegou fogo. Mas eu posso controlar, não é? O meu medo, a minha indignação, Insegurança. a minha insegurança. E agora, o que vai acontecer? Então, se você entender que está tudo bem, que a casa pegou fogo, e somente ficar, você aceitar. Lembra o problema? Você leu, viu, Patrícia? Foi muito bacana. Ela abriu. Eu abri o Problemas livro. só são problemas, É. né? Se você não aceita. Né? Não, eu Como achei é. ótimo, porque na É. hora que eu abri, já veio falando sobre julgamentos. Essa questão de você colocar na conta do outro, de você Uhum. julgar. Eu falo que às vezes a pessoa que você está julgando, que você está descrevendo, ela tem uma outra realidade. Aí você pega o seu bastidor e compara com o palco principal daquela pessoa, né? É. E a realidade é outra, as situações são outras. Então é muito benéfico, é muito bacana quando a gente traz, ô Vivian, um assunto como esse, que é um convite para você se tornar uma pessoa melhor. Pra gente não é o olhar seu pra filho, gente. não é o seu marido, não é o Sim. vizinho, é você. Sim. Eu posso dominar o meu pensamento, eu posso dominar os meus sentidos, a minha boca. Para você que tá aí às vezes fofocando, você pode Sim. dominar, não é isso? É. Você tem domínio disso. E é muito isso que você falou, né? E que nós estamos conversando aqui. Nunca é o outro. Não é o outro. Sou eu, né? Dia desses eu até cheguei e comentei, né? Minha mente não está boa. Né, recentemente, assim, porque sim, as situações externas estavam confusas, mas na verdade a minha mente não estava boa naquele momento para lidar com ela. Então acho que isso assim é um recado muito bacana, né, para quem acompanha a gente aqui, que tudo depende da gente, né, do nosso desejo, do nosso atitude, esforço, né? da nossa atitude, né, e que tá tudo dentro da gente, ainda que o outro pode nos prender,
vamos supor, né? Coisas horríveis podem acontecer, Ah. mas ainda assim eu posso estar livre, né? A minha mente pode estar livre. Tem a liberdade de Maravilhoso. escolha, né? Tem a liberdade de escolha, né? Hum. Ai, esse papo foi Ai, maravilhoso! gente, olha o livro de novo. Deixa eu mostrar o livro aqui, gente. Porque eu ganhei, vou ler todo. Livro de cabeceira. Você favor. pode comprar. E eu já tô me tornando uma pessoa melhor, vim igual o nosso monge aí, ó. Tô bem vestida, Sintonia, né? né? Como solucionar os nossos problemas humanos. São 4 nobres verdades que são ditas. Não vamos dar spoiler, porque você precisa de comprar o seu livro, colocar na cabeceira É. e desenvolver uma vida mais feliz. E tem uma coisa muito bacana que esse daqui, por exemplo, que é o budismo moderno, né? Acho que o pessoal tá vendo ali, ó. Isso. Esse daqui, ele tá disponível também gratuitamente, O e-book, né? O exatamente. e-book. É. Então, é só procurar lá que tem esse daqui. E tem um outro também, né? Que é Tem disponível como Transforma. gratuitamente. transformar a sua vida. Como transformar sua É. vida, que também é maravilhoso. É. Esse também É um está... presente, né, do Venerável Venerável Geshe Geshe. Sangyatso, porque ele disse assim, quando ele fez esse livro Como Transformar a Sua Vida, ele disse assim, ele é um monge tibetano, né, Uhum. ele faleceu ano passado aos 92 anos, mas quando ele veio para o Ocidente, ele estava com 46 anos já, e ele teve que aprender a língua, aqui, né, a falar Sim. inglês, escrever inglês, se ele quisesse beneficiar as pessoas. Então, você vê como essas mentes virtuosas, a mente de amor, ela é capaz de superar qualquer coisa. dificuldade, Não é? qualquer Essa obstáculo, mente né? virtuosa, né? Então, ele disse assim, eu quero que todas as pessoas tenham Uhum. esse livro. As pessoas olharam, Geshe-la, mas a gente a tradição tem uma editora chamada Tarpa. A Tarpa não dá conta de produzir tanto livro. Tanto livro. Existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Ele disse assim, internet. Internet. Precisou de um monge tibetano, né? Falar De de 90, internet. tentando falar assim, internet. Internet. Todo mundo ficou assim, é mesmo, mesmo. né? Então, olha, ótimo. Então, ele é um presente dele para as pessoas do mundo moderno. Então vamos né? aproveitar, né? Vamos aproveitar esse presente. E sim. muito obrigada, viu, pela presença eu de que agradeço. vocês. Carinho de Nós vocês. agradecemos Maravilhoso. A gente muito. chega aqui, né, e a gente aprende com vocês, né? A Patrícia, com a própria estilo de vida dela, né? Essa assim, alegria essa toda, alegria, né? E ela, assim, é muito bonito, porque eu penso assim, falta só um pouquinho, assim, ó, pra É. gente ser feliz. Com Não certeza. Não desiste disso, não, sabe? A gente precisa corrigir uma pequena coisinha. Sabe qual que é o horário a maneira mais como a feliz? gente percebe as coisas. Qual horário O mais horário que eu sou feliz? mais feliz ao acordar. Eu acho o Coisa ato de boa, abrir né? os olhos. É. Eu acho aquilo incrível. Falo, gente, eu poderia não ter acordado hoje, Podia mas estar morta. Tá viva. tá Manda uma viver. oportunidade. Eu acordo e falo, ai, que bom. Ai, Mais que uma bom que eu posso oportunidade, estar aqui, não é? é? Mais Verdade, um dia, tudo. mais uma oportunidade, né? Isso é muito importante. Que aula, hein, amiga? Obrigado, Obrigada. Vivian. Obrigado pelo Muito convite. obrigada. Obrigada. Muito obrigada. né? Vocês fizeram aula junto com a gente. Acho que vocês estão prontas já, hein? Gratidão e alegria. Eu vou pedir aqui para os nossos seguidores. Gente, vocês gostaram desse bate-papo? Gostaram dessa aula aqui com o monge, com a professora? Compartilhem os nossos conteúdos. Se inscreva no canal. Às vezes a pessoa tá lá, curte, mas não se inscreve. É. Se inscreva no canal. Vamos divulgar essas informações tão importantes, tão legais, umas reflexões ótimas, né? E que Vamos vai nos ajudar compartilhar, muito. com Compartilhar. certeza. E, Monge, deixa um convite aí, então, ou o Instagram, as informações onde as pessoas podem, quem tiver interesse em conhecer o centro. A gente tem um Instagram, né, professora? Eu não sei exatamente Tem, como qual é é que o chega lá. nosso? Meditar BH. Meditar Muito BH. simples, Meditar Pronto. BH. O site também é Isso. meditarbh.org. Tem alguns horários de aula também, 10 da manhã no domingo, 10 da manhã no sábado. Tem vários Comigo horários, com né? ela. Acho E que outros agora tem aula horários. todo dia, né? Tem aula É, todos os dias. tem Tem aula Na verdade, é atividade todo dia. O que você faz para começar a meditar, então? Escolhe um horário É. dentro dessa programa e vai lá. E vai. Eu sempre falo assim, como é que começa a meditar? Olha, escolhe um dia da semana, um horário que seja bom para você, né? Igual academia. E vai lá. E Pronto. vai. É. Não é? Exatamente. Faz uma experiência, né? E vê se vai te atender, se você vai se sentir bem, se vai sentir conexão, Sim, né? Mas se dê essa oportunidade, seja gentil com você, vá meditar. com certeza. Uhum. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada, gente. Voltem Eu que sempre. agradeço, Obrigado. desejo muito sucesso, aliás, para vocês, né, nessa nova fase, né, maravilhosa. E é isso, continue a beneficiar as pessoas, porque esse programa tem a cara disso, da compaixão mesmo. Oh, coisa Obrigada. boa, né, amiga? Obrigada. Leve, eleve, Releve. nos leve com vocês. Vamos levar, com certeza.